Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. É bom que você tenha a Bíblia na mão. Ah, pastor, mas a Bíblia está no meu celular. E se eu abro a Bíblia, eu fecho você. Então não fecha não. Fica comigo aqui e acompanha a leitura da Bíblia no celular. Mas eu estimulo você a ter sempre à mão uma Bíblia para anotar, para marcar, um papel, uma caneta. Sabe, as coisas que Deus fala não podem ser perdidas. Elas não podem simplesmente ficar na nossa mente por algumas horas e depois ser esquecidas. Eu estimulo você, inclusive, a compartilhar. A gente tem feito isso, eu me esqueci, acho que na última semana de fazer, mas faça mais uma vez. Bate uma foto aí de todo mundo que está participando do culto, mas não ponha só a foto em uma hashtag. Aliás, a nossa hashtag hoje vai ser a seguinte, preste atenção. Hashtag CCRP na rocha. Nós estamos firmes na rocha. CCRP na rocha. Você está firme na rocha. As tempestades podem bater de todos os lados, mas você não será abalado, porque você tem construído na palavra. Pois é, bate uma foto, põe a hashtag, mas também põe alguma coisa que Deus falou com você durante esse culto. Quem sabe o resumo da palavra, um versículo, alguma coisa que foi mais importante ao seu coração. E com isso a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar disseminando a bênção que está alcançando nosso coração. Você pode fazer isso, faça durante o culto e até o final. E nós vamos ler Neemias capítulo 4, vamos ler a princípio do verso 19 ao 21. Eu tenho um recado do céu para você. Ele se resume na seguinte frase: não baixe a guarda, não baixe a guarda. Leamos o texto. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Bem, eu acredito que muitos de vocês conhecem a história de Neemias, esse grande líder que Deus levantou para a reconstrução dos muros de Jerusalém depois do exílio. A cidade tinha sido destruída e agora Deus estava reconstruindo os muros e também a sua casa em Jerusalém. Eu não sei se você percebeu, você que tem estado conosco, tem procurado ouvir a voz de Deus durante todas essas semanas. Já vamos aí para 2 meses de cultos apenas online, não é verdade? E eu tenho me preocupado em discernir em Deus e compartilhar com você o propósito dele para esse tempo. Esse tem sido o nosso foco. Nós temos nos esforçado por entender o que Deus quer fazer em nós e o que Deus quer fazer através de nós nesse período tão diferente das nossas vidas, em que nós enfrentamos com toda a nossa nação e com as nações da terra essa pandemia. E eu creio que você tem entendido que há propósito do céu em tudo isso, que você tem procurado se adequar, se alinhar com a vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um outro propósito. É o propósito que os seus inimigos têm nesse tempo. Porque o império das trevas também tem uma meta. E essa meta é nos paralisar. Essa meta é fazer com que nós percamos o foco, com que nós arrefeçamos na fé, com que a nossa paixão por Deus e pela sua obra diminua. E Satanás usará pessoas e circunstâncias para, de alguma maneira, tirar o nosso coração daquilo que nos sustenta. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a reconstrução dos muros de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, ela nos oferece alguns paralelos muito interessantes com aquilo que a gente está vivendo. São esses paralelos que eu quero
explorar aqui com você. E tudo isso para que ao fim você esteja com a guarda bem alta, você esteja vigilante, você perceba que além das circunstâncias naturais há uma guerra espiritual também. E nessa guerra espiritual nós precisamos ter postura. Quando eu digo que há um tremendo paralelo entre a experiência de Neemias e do povo que trabalhava com ele e a nossa, eu me refiro em primeiro lugar ao fato de que eles tinham o desafio de fazer a obra de Deus em condições extraordinárias e adversas, como nós agora. Todos nós temos que estar envolvidos na obra. Sabe, igreja não é somente se assentar num sofá e participar de um culto online. Ser igreja é servir, ser igreja é fortalecer-nos uns aos outros, ser igreja é fazer discípulos, é dar testemunho de Cristo, é evangelizar. E tudo isso precisa continuar. Nós estamos buscando meios diferentes para fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque a obra de Deus continua e ela está nas nossas mãos. Se você é um verdadeiro crente, você está alistado nesse povo que está edificando a casa de Deus, está edificando os muros de Jerusalém para usar a história dessa noite. E nós agora estamos fazendo tudo isso em circunstâncias, como eu disse, extraordinárias, diferentes e adversas. Há muitos bloqueios e há riscos. Nós estamos correndo, sim, certos riscos para continuar fazendo aquilo que Deus nos deu a fazer. Agora, aquele povo que seguia Neemias, enquanto eles construíam as muralhas de Jerusalém, eles preparavam o seu próprio futuro. Porque eram judeus, viveriam em Jerusalém, mas a prosperidade deles e de suas famílias dependia claramente de que os muros da cidade fossem reedificados. Na antiguidade, uma cidade sem muro era uma cidade que seria destruída facilmente. E isso nos traz a mensagem de que quando nós estamos nos dedicando ao reino de Deus, quando nós estamos nos empenhando em fazer a obra de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, nós estamos preparando o ambiente para a nossa própria prosperidade. A minha família não tem como avançar se a casa de Deus não estiver edificada. A minha família não tem como avançar sem a proteção dos muros do reino de Deus. Portanto, o que eu quero dizer é que quando nós nos empenhamos nas coisas de Deus, nós abrimos caminho para nossos próprios sonhos e para a nossa própria prosperidade. Agora, interessante porque, como nós lemos aqui no texto inicial, por força das circunstâncias, eles estavam distantes uns dos outros fisicamente. Ou seja, fazendo a obra de Deus, mas tendo que vencer o desafio da distância. A extensão do muro era tanta que eles precisavam estar distantes, como nós. A distância física é algo que precisa ser transposto. E é justamente por isso que nós lemos o líder procurando criar mecanismos para que mesmo distantes fisicamente o povo não estivesse separado no sentido espiritual. Então Neemias estabeleceu uma ordem de que todos estivessem atentos ao som da trombeta. Ele tinha um homem com uma trombeta ao seu lado, ele que era o líder. Ele dizia ao seu povo: embora nós estejamos tão separados, nós não podemos deixar de estar unidos. Então, se vocês ouvirem o som da trombeta que sai daqui da liderança, corram todos para o mesmo lugar. É uma mensagem de unidade. E tudo isso era necessário, queridos, porque havia inimigos ardilosos que estavam tremendamente interessados em fazer com que eles parassem a obra. Preste atenção. Não era interessante para os povos ao redor que Jerusalém se levantasse de novo. Assim como não é interessante para o império das trevas, esse mundo espiritual da maldade, que milita contra nós e contra o reino de Deus.
Não é interessante que a igreja se mantenha firme? E esse império das trevas que fomenta, que influencia o sistema mundano, está trabalhando firme para nos sufocar nesse tempo. Tudo que Satanás quer, e eu diria que não apenas Satanás, mas há homens que também querem isso, há governantes que também querem isso, é sufocar a igreja, que a igreja perca a sua força. Porque se a igreja perde a sua força, se Jerusalém não é edificada, os povos vivem à sua maneira, na rebelião contra Deus. Por isso foi tão importante que Neemias, o líder, se preocupasse não apenas em estimular o povo a fazer a obra de Deus, mas se preocupasse em prepará-los para os ataques do inimigo. Por isso você leu aqui, se ler toda a história, verá que há muitos mais detalhes de segurança, porque aquele povo tinha que trabalhar e não parar de trabalhar, mas aquele povo tinha também que estar atento aos ataques do inimigo. É sobre isso que eu quero falar, porque, sabe, Deus está nos chamando para continuar edificando a obra, mas ao mesmo tempo Ele está nos dizendo, há inimigos que querem paralisar você. Há inimigos que querem, de alguma maneira, fazer com que você tire as mãos do muro. Se eles conseguirem isso, não precisam nem lhe matar. Talvez alguns de nós estejamos tão preocupados com a Covid-19, essa enfermidade que está ceifando, infelizmente, a vida de milhares de pessoas na nossa nação. E eu não digo que não devemos ter muito cuidado com ela, precisamos cumprir todas as recomendações de distanciamento social. Nós estamos entendendo isso, por isso estamos aqui fazendo cultos online. Mas o maior risco que nós corremos não é sobre uma enfermidade, o maior risco que nós corremos é sobre o desânimo, é sobre nós perdermos o foco, é sobre nós deixarmos de fazer aquilo para o que nós fomos enviados pelo Senhor. Você não pode arrefecer. E precisa então entender que Satanás está agindo todo o tempo e usando pessoas e circunstâncias e mídias e todos os recursos que ele tem para que você perca o foco. E quais são as armas que ele usa? Bom, quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo algumas armas que, pensando em como as pessoas às vezes reagem em circunstâncias como as que nós estamos vivendo, eu digo, bem, as armas são antigas, são só repaginadas, reeditadas, mas são as mesmas. Quais são essas armas? A primeira delas, querido, preste atenção e você precisa levantar a guarda, é o enfraquecimento mental, é a tentativa de abaixar o nosso moral. Você entende isso? Vou ler aqui alguns versículos, Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. É assim que o inferno reage a uma igreja que não para. O inferno está furioso conosco, porque de alguma forma conseguiu nos limitar, mas não conseguem nos parar, não conseguem roubar a nossa paixão pelo Senhor. Ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis, aqueles fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E aí no versículo 4 vem a oração de Neemias em resposta a essas vozes que vinham do inferno.
Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Mas percebe que o trabalho aqui era, no início da obra, baixar o moral dos judeus. Eles são fracos, eles não têm como edificar nada sólido nesse lugar e nesse tempo, e ainda que edifiquem, será tão fraco, tão frágil, que uma raposa pode derrubar. E essa velha arma muitas vezes atinge a alma de alguns de nós. Nós começamos a ouvir as vozes. Cuidado com as vozes desse tempo. Sabe, são vozes que vêm para dizer que você não tem como atravessar esse período. São vozes que vêm ameaçando você da miséria, da tragédia. E muitas vezes essas vozes penetram na nossa alma e nós começamos a acreditar nelas. E nos tornamos um povo cabisbaixo. Um povo cabisbaixo não vai construir. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite, você que o serve, você que está empenhado em cumprir o seu chamado na sua vida, aconteça o que acontecer. O recado de Deus para você é: levante a sua cabeça. Você não é o que as pessoas dizem que você é. A igreja não é aquilo que o mundo incrédulo e cego diz que ela é. A igreja é a expressão da glória de Deus na terra. Nós somos luzeiro no mundo. Nós somos um oásis de vida no meio desse mundo cheio de morte. É o que nós somos. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos uma palavra eterna. Nós temos um rio que jorra de dentro de cada um de nós e que consegue inclusive influenciar, alimentar, descedentar quem está à nossa volta. Não somos fracos nem pobres coitados. Somos ao contrário. Somos o povo que Deus levantou. Somos aqueles que o Senhor incumbiu de representar o seu nome poderoso entre as nações. E se o seu coração tem muitas vezes desanimado por ver, sabe, as circunstâncias se levantando aparentemente maiores que aquilo que você tem em Deus, eu disse aparentemente. Ouça o que o Senhor te diz, Isaías capítulo 41, versículos 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Você precisa de mais alguma coisa do que uma palavra como essa, que sai do trono do Todo-Poderoso? Não temas, eu te ajudo. Então, por favor, levante a guarda, feche o seu coração para as ideias de que você é uma vítima, de que você é uma presa fácil, de que você não tem condição de produzir agora. Ouça o que Deus lhe diz. Porque a palavra do Senhor, quando sai da sua boca, não volta sem antes cumprir o seu propósito. E o seu propósito está na sua vida, meu irmão, minha irmã. A segunda arma que os inimigos de Judá usaram ou tentaram usar contra o povo que estava edificando foi a confusão. Confusão, cuidado com a confusão. A confusão é a tentativa de nos perturbar, de roubar a nossa paz. Acompanhe a leitura do versículo 7 ao 9. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam
que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos de novo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Causar confusão é romper a harmonia, é quebrar a unidade, é perverter a comunicação, é fazer com que as pessoas não se entendam, com que elas batam cabeça. E sabe, meus queridos, nós precisamos estar vigilantes todo o tempo, porque a unidade, a harmonia, esse espírito de cuidarmos uns dos outros, de falarmos a mesma coisa, de sentirmos a mesma coisa, de estarmos todos alinhados, afinados com a palavra de Deus, com os princípios do reino, é isso que nos torna um povo forte. De fato, se houvesse alguém sozinho ou com sua família tentando restaurar os muros de Jerusalém, certamente aquilo não teria sucesso, não teria êxito, não teria. Mas era um povo grande, era um povo dedicado e todos, embora separados fisicamente, andavam debaixo de uma mesma direção, falavam uma mesma língua, tinham o mesmo coração do seu líder, Neemias. E por isso a obra prosperava, as brechas iam sendo fechadas e os inimigos ficavam cada vez mais furiosos. Eu quero dizer que sim, assim nós vamos avançar. O inferno pode ficar furioso porque nós somos um povo, temos uma visão, temos uma palavra, temos uma liderança e vamos continuar unânimes. Essa palavra é tão forte, unânimes, concórdias. Sabe o que significa? Concordar é ter o mesmo coração. Mas claro, o inferno sabe do poder que há na unidade. O inferno sabe que se você estiver dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, seu marido, e vocês estiverem unidos, e vocês estiverem orando juntos, e vocês estiverem discernindo juntos esse tempo, será impossível derrubar vocês. Mas se ele conseguir lançar aí um espírito de confusão, se o coração de um começar a concorrer com o coração do outro, sabe, se você começar a falar um dialeto diferente, você se lembra da história de Babel? O povo de Babel era um povo unido e poderoso, embora houvesse no coração deles plena rebelião contra Deus, e eles decidiram construir uma torre que tocasse o céu. E quando Deus viu a maneira como eles estavam edificando, Deus se surpreendeu, se eu posso usar essa palavra. Deus disse: eu preciso ver isso de perto. E encontrou um povo falando a mesma língua. E Deus disse: esse povo é imbatível. Não haverá limites para o que eles quiserem construir, porque eles são um. Então o que fez o Senhor com relação àquela construção de rebelião? Deus enviou confusão, por isso se chama Babel. Babel, a palavra Babel significa confusão. Parece que Satanás aprendeu que a confusão para uma grande obra. E ele hoje trabalha nisso. E eu acredito, eu não tenho informações, mas o meu coração pesa com a sensação de que há famílias que foram chamadas para a harmonia, que nesse tempo deveriam estar tão unidas, orando juntos, crescendo juntos, fortalecendo uns aos outros. E há famílias que estão em confusão. Há casais que nunca estiveram tão perto uns dos outros, porque afinal de contas as próprias circunstâncias os colocaram dentro de casa, mas não estão falando a mesma língua. Discórdias, mágoas, confusão. Há pessoas que não estão filtrando, talvez paradas dentro de casa, gastam boa parte do seu tempo ouvindo notícias, televisão, redes sociais, entram
nas diversas vertentes políticas, e eu vou dizer uma coisa: é importante que os crentes se posicionem, é importante que os crentes tenham convicção daquilo que buscam para a sua nação. Eu não sou daqueles que defendem, sabe, a ausência do povo de Deus da vida política da nação, muito ao contrário. Mas cuidado, porque às vezes uma discordância em relação a um tema político ou qualquer outro tema pode dividir a sua casa, pode dividir a igreja. Isso é uma estratégia do inferno. Ore sobre isso. Se você precisa de ajuda, então busque ajuda. Se você percebeu que esse espírito conseguiu semear confusão em Jerusalém, faça o que fez Neemias, o seu povo. Levante a voz ao Deus dos céus e peça ajuda, inclusive aos seus pastores, aos seus líderes. Porque é fundamental que nós estejamos unidos. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Você entende isso? Paulo está dizendo: aperfeiçoem-se nisso, consolem-se, estimulem-se, sejam do mesmo parecer, falem a mesma língua, pensem da mesma forma, vivam em paz. Sabe, é uma responsabilidade que Ele nos dá. E como consequência de nós decidirmos viver em paz, o Deus de paz estará conosco. Então, levante a guarda e não aceite a confusão na sua vida nesse tempo tão desafiador. A terceira estratégia que o inimigo costuma usar para nos enfraquecer é o medo. A tentativa de nos paralisar através de ameaças. E se há algo que está campeando essa nação nesses dias, e talvez eu possa dizer as nações da terra, é o medo. Neemias capítulo 4, versículo 11 em diante. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, diz Neemias, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. O Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Percebe? As vozes da ameaça: nós vamos entrar lá e nós vamos matá-lo. Você tem ouvido essa voz? E é interessante porque diz a palavra que os judeus que moravam mais perto dos inimigos trouxeram 10 vezes essas notícias. Eles vão entrar aqui e eles vão nos matar. Então, havia um clima de pânico sendo enviado do inferno. E Neemias então se coloca numa posição de alerta, instrui o povo e, acima de tudo, estimula que eles sejam corajosos. Sabe, queridos, nesse tempo o medo tem paralisado algumas pessoas. E nós precisamos fazer distinção entre o cuidado e o pânico. Há pessoas que estão sendo paralisadas, que acham que essa doença vai entrar em suas casas e dizimá-las. Passam o dia ouvindo as notícias daqueles que moram na borda. Sabe, porque há um volume tão grande de notícias ruins que pode adoecer o nosso coração. Mais uma vez, eu quero dizer
que eu não sou daqueles que acham que devemos viver a vida normal, como se não houvesse risco nenhum, que devemos sair das nossas casas e trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Não, eu não sou dos que defendem isso. Eu estou em minha casa o máximo que eu posso. Quando eu saio, eu coloco uma máscara. Mas entre você ser cauteloso e você se entregar ao pânico, há uma grande distância. Filtre as notícias que entram no seu coração. Porque, sabe, Deus tem um plano na sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor. Seja cuidadoso sim, como foi Neemias e o seu povo, que colocaram guarda para que ninguém fosse ceifado. E aliás, aqui eu abro um parêntese para dar graças a Deus, porque Ele tem ouvido as nossas orações. Enquanto tantos lugares já no Brasil estão em situações caóticas, pela misericórdia, somente misericórdia, não há mérito em nós, Deus tem guardado a nossa cidade. E embora nós tenhamos algumas perdas, já são 12 pessoas, numa cidade de 700 mil habitantes, Deus tem sido bom. E Deus tem guardado o nosso arraial. Nenhuma família dessa igreja fez o luto. E eu ouso proclamar em fé, nenhuma família dessa igreja fará o luto de algum familiar, de algum querido. Porque nós confiamos no Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas entendemos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Portanto, seja cuidadoso. Seja cuidadoso em relação à sua vida financeira. Procure administrar bem. Esses são dias difíceis, sim, mas não se entregue ao pânico, ao pavor do desemprego, da miséria, porque muitas pessoas, pela ansiedade, ficam paralisadas. Enquanto a fé nos chama a confiar e a seguir fazendo a obra, crendo que o nosso Deus é suficiente para nos guardar dos nossos inimigos e daqueles que arrotam morte contra nós. Você está guardado no Senhor. Você é fiel. Você está guardado no Senhor. Eu ouso pegar as palavras que Deus deu a Josué num momento difícil da sua vida, de grande desafio, e transferi-las para o seu coração. Eu creio que elas ganham poder agora dentro de você. Josué capítulo 1, versículos 7 e 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. No 9 o Senhor diz: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Ouça isso, permita que essa palavra do céu seja impressa no seu coração. Ele estará com você, por onde você andar. Seja forte e corajoso. Não se entregue ao pânico, porque o nosso Deus tem uma destra forte e fiel. A quarta estratégia, que os inimigos usam e estão usando nesse tempo de novo, é a distração. Distração. A tentativa de nos atrair para fora do propósito, de roubar a nossa atenção. Porque agora nós precisamos estar concentrados em servir ao Senhor. Mas as distrações virão. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 6 de Neemias, versículo 1 em diante. Quando Sambalat, Tobia, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Na outra tradução diz: estamos ocupados numa grande obra e não podemos descer.
Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta: eu não tenho tempo para vocês. Diga isso para Satanás: eu não tenho tempo para você. Ah não, mas Satanás não se manifestou. Às vezes ele vem travestido de distrações. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo, ele quer abrir diálogo com a gente, fora do plano de Deus. Cuidado. Cuidado com os apelos da pornografia, por exemplo. Há pessoas que estão trancadas dentro de casa, estão ansiosas. Quem sabe jovens que estão agora com mais tempo disponível do que o normal. Ou casais que não estão vivendo uma vida de harmonia. E esse tempo ocioso pode ser o ambiente para onde Satanás lhe chame. Vem cá, vamos conversar aqui, fora daquilo que você está fazendo para Deus. Eu poderia dar muitos exemplos, acabei de dar essas questões de discussões políticas. A gente que passa do ponto, a gente que tira o coração de Deus e se põe nesse fla-flu da política. E acabam, de certa forma, enfraquecendo-se espiritualmente. Acabam falando a mesma língua dos do mundo, porque afinal de contas, eles se desconectaram da sua verdadeira fonte, que é o Senhor. Vigia, vigia, você tem uma obra a fazer, você está investindo num grande projeto. O reino de Deus, a casa de Deus, a cidade do Deus Altíssimo. E você não pode deixar o seu coração à disposição dos inimigos que querem lhe laçar. Neemias dizia: eles me atraíam porque eles queriam me fazer mal. Cuidado com as distrações. Sabe, eu não estou dizendo que nós não precisamos ter tempos de relax, que nós não precisamos ter tempos de brincar, mas cuidado, tudo tem limite. Não se desconecte daquilo que Deus lhe chamou para ser e fazer. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, segunda carta, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão: procurai com diligência cada vez maior. Concentre-se no principal. Concentre-se no seu ministério, na sua vida espiritual, no que Deus está edificando dentro da sua casa. Concentre-se nisso. É isso que vai fazer com que você não tropece, com que você não seja apanhado numa cilada. E por fim, queridos, uma última estratégia muito comum, que leva muitas pessoas a deixarem de fazer a obra de Deus e se envolver com o Senhor, é a acusação. A acusação. A tentativa de nos colocar debaixo do peso da culpa. São os dedos estendidos contra nós. E eu quero dizer para você que cada vez mais, quanto mais a igreja se manifestar nesse mundo. Já existem crentes defendendo que a igreja deve se encolher, que a igreja não deve mais proclamar nenhum tipo de mensagem contra o pecado, que a igreja não deve se meter em política. Porque na verdade isso é uma reação covarde daqueles que não sabem lidar com a acusação. Mas a acusação só atinge quem não sabe o que é, quem não sabe quem é, e que não sabe o que está fazendo, qual é a sua missão. Olha o que fizeram os inimigos de Judá. Neemias capítulo 6, versículo 5 em diante. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro.
Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Percebe, querido? Me desculpa se eu estou tomando tempo em ler os textos, é que eu sei que muita gente não conhece a história. Mas agora a estratégia é acusar Neemias de uma rebelião. Como se ele estivesse ali querendo estabelecer o seu próprio reino. Mas esse homem sabia o que estava fazendo. Ele estava estabelecendo o reino de Deus. Ele estava obedecendo o Senhor. E debaixo inclusive da bênção das autoridades legais daquele tempo. Ele foi enviado com a bênção do rei Artaxerxes, a quem ele servia. Mas as acusações vêm, esteja você fazendo a coisa certa ou errada, as acusações vêm. E você precisa levantar a guarda. Você precisa se proteger, na verdade, de quem você é. Você é filho de Deus. Você foi chamado pelo Senhor, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Muitas vezes Satanás quer levantar a lebre de coisas que já foram completamente resolvidas na cruz de Cristo. Fazendo-nos reviver tempos de pecado e vergonha que não fazem mais parte da nossa vida. Acusação de pessoas. Talvez alguns de vocês estejam agora encolhidos porque tantos dedos estão sendo estendidos. Mas ouça, você anda em fidelidade com o Senhor. Se você tem procurado servir a Deus, você está debaixo da graça. E a graça do Senhor nos oferece perdão quando erramos. E nos oferece respaldo completo quando nós estamos fazendo o que é correto. E sabe o que é correto? Fazer o que a Bíblia diz. Você está ocupado nisso? Você está edificando a sua família de acordo com a palavra? Você está trabalhando esse tempo em sua vida a partir daquilo que tem ouvido do altar? Então guarde o seu coração e não receba nenhuma carapuça que venha do inferno. Você é filho amado do Pai. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou terminando, mas eu quero inclusive falar a você que quem sabe caiu. Você que tem a consciência de que de alguma maneira você transgrediu a vontade de Deus, de uma maneira simples ou até séria. Arrependa-se. É o tempo de você se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu feri o teu coração. Eu me arrependo, eu confesso o meu pecado. Lava-me com o sangue de cordeiro. O sangue de Jesus é suficiente. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não permita que a acusação paralise você. Você tem resposta na cruz de Cristo. Você recebe essa palavra? Meus irmãos, a nossa postura firme e decidida, é ela que vai definir como a nossa história vai terminar. Satanás vai nos paralisar, ele vai nos tirar daquilo que Deus nos deu a fazer nesse tempo difícil, nesse tempo de vozes, de ameaças, de riscos. Satanás vai conseguir tirar você do seu lugar na construção dos muros. Decida hoje que não. Decida hoje que nada vai arrefecer a sua fé e a sua fidelidade. E à medida em que nós permanecemos fiéis e unidos, atentos ao som da trombeta, concordes na mesma voz,
os nossos inimigos serão envergonhados. Eu quero terminar, enquanto os músicos assumem aqui o seu lugar. Eu quero terminar lendo 2 versículos do capítulo 6 que nos dizem como terminou essa história. Versículo 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Assim será conosco. Passado esse tempo, a obra terá avançado, a obra desse tempo estará pronta. Os nossos inimigos, aqueles que hoje tentam nos diminuir, nos enfraquecer, nos sufocar, eles serão envergonhados por perceber que mesmo no meio das ameaças e na crise, a igreja prospera, o reino de Deus avança, as nossas famílias terão um muro de proteção ao redor de si, muro que nós construímos agora, no meio das ameaças, em unidade e vigilância. Você recebe essa palavra? Levante a guarda. Levante a guarda. Não aceite as setas do inferno. O Senhor é com você, por onde você andar.